Então, o que eu quero que fique aqui evidente, e por isso é que eu muitas vezes bato na mesma tecla, é que as desculpas do pecado, as desculpas introduzidas através do relativismo para proteger o pecado, para absolver a culpa antes do arrependimento, são uma postura antibíblica. Nós, se estamos a desculpar o pecado, nós estamos a remover a culpa do pecador. E o pecador, sem o sentimento de culpa, não pode chegar ao arrependimento. E nós, cabe-nos pregar o arrependimento. Nós não podemos abrir a boca para pregar arrependei-vos, não é? Quando nós somos as pessoas responsáveis por absolver a culpa das pessoas antes que elas se arrependam. Aliás, se eu estiver a fazer um exercício de absolver a culpa de uma pessoa, sem que ela sinta a sua culpa, como é que eu a seguir posso dizer que ela tem que se arrepender? Eu absolvi-a da culpa, ela vai dizer que não tem nada para se arrepender. Então é um trabalho contraproducente, um trabalho contrário e contraditório. As pessoas que fazem isto constantemente, elas estão a revelar que não estão dispostas a assumir a sua própria culpa e nem dispostas a assumir a culpa das pessoas que elas amam. Em vez de dizerem sim, eu estou em falta, ou sim, esta pessoa que eu amo está em falta, eles começam a projetar para as doutrinas da eleição, as doutrinas da soberania de Deus, porque Deus não elegeu, porque Deus ainda não converteu. Então a culpa, assim como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden, a culpa é sempre de Deus. Deus é que está em falta. Não são as pessoas em si em questão que estão em falta. As pessoas não estão a assumir os seus erros, não estão a reconhecer a sua culpa, as suas faltas, e estão a apontar para aquilo que falta da parte de Deus. Deus ainda não fez aquilo que era suposto ter sido feito. E, portanto, aquilo que eu estou a fazer está de acordo com essa postura de Deus de não fazer aquilo que lhe compete. E então, o ato de desviar a culpa e a responsabilidade do erro, do pecado, é a tentativa de desviar também a ideia de punição. Que é isto, no fundo, que as pessoas querem. Uma pessoa que está a proteger ou a desculpar o seu próprio pecado, ou a desculpar o pecado das pessoas que ela ama, o que é que ela está a fazer? Ela está a dizer, punição não. Não, eu não posso ser repreendido. As pessoas que eu amo não podem ser repreendidas, porque a culpa é de Deus. Deus ainda não fez, Deus ainda não deu a força, Deus ainda não deu a capacidade. Portanto, eu não posso ser punido. Mas eu estou para ver estas pessoas diante do tribunal de Deus nos dias do fim, não é? Do juízo final, e essas pessoas dizerem, Deus, tu não me podes punir, porque tudo aquilo que eu não fiz foi porque tu não me deste capacidade de fazer. Eu não me arrependi porque tu não me deste o arrependimento. Eu não tomei melhores decisões porque tu não me ensinaste a tomar melhores decisões. Eu não tive força para vencer o pecado porque tu não me fortaleceste. Eu não mudei de direção porque tu não me fizeste mudar de direção. Como? Ninguém vai poder dizer isso. Porque Deus vai julgar as pessoas mediante o sentimento de culpa. Todos diante daquele tribunal, diante de Deus naquele tribunal, vão se sentir culpados. E não seria melhor que as pessoas fossem culpadas, ou seja, fossem acusadas da sua culpa enquanto elas estão vivas, dizer assim, olha, o que tu estás a fazer está a pôr culpa em cima de ti, que são as tais brasas em cima da cabeça. Tu estás a cometer erros, estás a cometer falhas e não te estás a consciencializar de que isto é errado. Tu não estás a sentir culpa por nada disto que estás a fazer. O que é que acontece? Tu agora absolves da culpa, mas um dia diante do tribunal, toda esta culpa vai cair em cima de ti. Então não é melhor que tu reconheças a tua culpa agora e te arrependas e entendas como é que podes sair da condenação para a absolvição, da morte para a vida, antes daquele dia, daquele juízo, antes daquele tribunal terrível? Então, nós sabemos que a ideia de desviar a culpa, desviar a punição com desculpas, isso é o que as crianças fazem hábil e naturalmente, correto? Todas as crianças fazem isso. Não fui eu. Quer dizer, com a boca toda coberta de leite condensado, a lata na mão e a dizerem,
Não fui eu. É exatamente assim. E as crianças fazem isto porque elas são pecadoras e têm medo. E têm aversão à disciplina, aversão à punição. Não é? Mas porquê que os adultos mantêm este hábito? Porque, como crianças, estão em profunda rebelião. A criança é rebelde por natureza. Por isso é que a criança precisa de ser disciplinada, precisa de ser educada. E muitas vezes com dureza. Não é? Que é isto que a palavra de Deus diz, que é o educar com vara. Não tires a vara de cima dos teus filhos e eles te darão delícias. A vara não é pega num pau e espanca o teu filho de manhã à noite com o pau. Não é nada disso. A vara é um símbolo de disciplina, de dureza para com o pecado, para com aquilo que é mau. Ou seja, com uma autoridade para condenar aquilo que é mau. Para mostrar à criança que aquilo que é mau merece punição e aquilo que é bom merece louvor. Para quê? Para que a criança cresça e tenha uma capacidade emocional e espiritual de, quando ela é evangelizada, quando ela entra em contato com a palavra de Deus, ela entender que o princípio é o mesmo. Tudo aquilo que é pecaminoso pede de Deus, tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que é errado pede de Deus punição. E se a criança não aprende pelos pais, ensinada pelos pais, pelos avós, pelos tios, que no fim desses caminhos que lhes parecem direitos há caminhos de morte, ou seja, que na desobediência, no erro, no pecado, na maldade, há severa punição, aquela criança está a crescer completamente despreparada para entender a realidade espiritual da culpa e do juízo de Deus. Ou seja, que o pecado, a justiça e o juízo são reais e fazem parte da realidade individual de cada pessoa, incluindo das crianças. Porque as crianças vão crescer para se tornarem adultos. Não é? Portanto, enquanto a criança é inocente e não tem consciência do pecado, essa criança está debaixo de uma proteção da inocência que nós, quando perdemos a idade da inocência, quando ganhamos consciência perfeita do pecado, já não temos. Nós não temos, como adultos, não temos essa proteção. Portanto, é bom que entendamos o que é a culpa, quão necessária é a culpa, quão valioso é o sentimento de culpa e quão importante é a culpa no processo de descoberta do arrependimento e do arrependimento o perdão. Desviar a culpa começa na naturalidade da mente pervertida no pecado. Depois vira um hábito para rapidamente se tornar uma estratégia psicológica contra a acusação. A pessoa começa a desviar a culpa tantas vezes, a desculpar-se, desviar a culpa, a absorver a sua própria culpa. Chega uma altura, a mente dela desenvolveu uma estratégia psicológica contra qualquer tipo de condenação. Ninguém pode apontar o dedo para dizer nada. Ninguém pode exortar, admoestar, julgar, segundo a regra da justiça. Ninguém pode repreender. Ninguém pode dizer absolutamente nada, porque aquelas pessoas estão sempre certas. Aquelas pessoas estão sempre certas porque elas se validaram elas mesmas, validaram o próprio comportamento, validaram as suas ideias, validaram as suas opiniões, e depois a palavra de Deus não é mais a autoridade. É o que elas sentem. É que é a autoridade sobre elas mesmas. E, portanto, claro, condenadas. Então tudo começa na culpa, tudo começa no pensamento, na forma de encarar as coisas. Há um provérbio que diz assim: semeia um pensamento e colha uma ação. Semeia uma ação e colha um hábito. Semeia um hábito e colha um caráter. Semeia um caráter e colha um destino. Tudo começa com um pensamento. De um pensamento até um destino vai todo este percurso. Então, não é bom que um pensamento bom pode levar a um destino bom. Um pensamento mau pode levar a um mau destino. Levará a um mau destino. Portanto, quanto mais bons pensamentos nós tivermos em relação às coisas que são más, mais depressa nós vamos escolher um bom destino. Um bom caráter e um bom destino. Agora, pessoas que só têm maus pensamentos, más ideias, más opiniões, maus sentimentos em relação ao pecado e à culpa,
Não, a culpa é uma tolice. A culpa não. Eu não sou culpado. Não, eu sou boa pessoa. E o tempo todo a enganarem-se. Não é? E às vezes protegidos pelas pessoas crentes das suas famílias que estão a dar-lhes palmadinhas nas costas também. E eles ainda a sentirem esse reforço, essa força. Não é? O que é que acontece? O caráter. Que caráter é que eles vão semear? Um caráter pérfido, profano, indigno, não é? Injusto, impuro. E qual é o destino que eles vão colher daí? O inferno. Então, a soberania de Deus bíblica nunca deve ser desculpa para proteger o pecado de alguém. Nunca. A pessoa está a pecar, mas tadinho, ele não pode fazer mais porque Deus ainda não lhe abriu os olhos. Mas este não é o momento de tu usares a soberania. A soberania de Deus não pode ser usada aqui. Neste momento, tu não podes usar a soberania de Deus para estar a desculpar. Se eu estou a repreender o pecado dele, tu vens a correr, saltar na defesa dessa pessoa para dizer que ele não pode fazer melhor porque Deus ainda não lhe deu. Logo a seguir, ele vai olhar e vai dizer assim: então é assim, enquanto Deus não me der a capacidade de eu fazer melhor, eu vou continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer agora. E prossegue no prazer ao pecado, à espera que Deus lhe dê a capacidade. E a culpa é de quem? A culpa é daquele cristão que foi defender o pecado usando mal a soberania de Deus. A soberania de Deus bíblica, ou na Bíblia, sempre foca em apontar para a glória de Deus e o domínio do seu juízo sobre o pecado. Nunca deve ser referida para absolver a responsabilidade e a culpa do pecador. Nunca. Infelizmente, nós vivemos em dias tão terríveis que os próprios crentes, muitos crentes, envolvidos em má doutrina e amor ao pecado, adotaram estas convicções de tal forma no seu caráter e o mau uso da soberania a ser disparada em qualquer momento, que se encontram mais na defesa do pecado e dos pecadores do que no combate ao pecado e ao erro, o que é uma grande tristeza. Eles acreditam que o amor está na proteção do pecador e não no ato de julgar o pecado. Entender a eleição ou a soberania de Deus não devia dar a ninguém a ideia de desconsiderar a responsabilidade individual de cada homem e do seu comportamento e das suas decisões em livre consciência. Porque se alguém está a usar a soberania ou a eleição desta forma, de facto está a provar que não entendeu devidamente e completamente como é que estas doutrinas são importantes, como é que elas são aplicáveis, não é? Nem entendeu o plano de Deus centrado na mensagem do Evangelho, não é? Que é um apelo aberto à consciência pessoal e individual de cada um. O Senhor Jesus pregou a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, não é? Arrependei-vos se eu vos der o arrependimento e crede se eu vos der a fé para crer. Não foi isto que ele disse. Ainda que nós saibamos que o verdadeiro arrependimento bíblico só pode vir da ação do Espírito Santo e a fé vem do próprio Deus que dá. Mas nós quando pregamos à liberdade de consciência das pessoas. Eu não vou pregar o arrependimento às pessoas falando da eleição e da soberania de Deus, da predestinação, dos decretos eternos de Deus que Deus fez antes da fundação do mundo. Isso não faz parte da pregação do Evangelho do arrependimento, que é um momento específico. Há momentos específicos para se falar de coisas específicas. Primeiro nós falamos da doutrina da depravação, a doutrina da culpa, que faz com que todos os homens reconheçam a sua miséria, são culpados diante de Deus, são criminosos diante de Deus. E aí entra a graça. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. E é isto que nós dizemos às pessoas, colocando na consciência delas essa ideia da culpa. Assim que essa ideia da culpa é gerada na mente, aí nós já sabemos que aí já é a ação do Espírito. O que é que o Espírito vai fazer ou vai deixar de fazer? Como é que ele vai fazer? Vai operar a salvação ou não? Isso diz respeito a ele. Nós pregamos o Evangelho como é suposto ser pregado. Usar a soberania indevidamente para determinar que Deus é que é responsável pelas coisas boas que o homem não faz ou deixa de fazer é tornar a pregação do arrependimento do Evangelho um ato que não é recebido com o devido senso de responsabilidade atribuída à pessoa que está a ouvir a pregação do Evangelho. Alguém simplesmente podia responder a este apelo dizendo:
Ok. Então é assim, eu irei me arrepender no dia que Deus decidir que eu me arrependa, correto? Eu irei ter fé no dia que Deus me der a fé. Então, até lá, eu vou ficar à espera, vivendo exatamente da forma que eu estou a viver. Como eu sinto. É. E a pessoa que está a pregar o Evangelho do Arrependimento tem que calar a boca e engolir. E perceber que trabalhou contra si mesmo, trabalhou contra o Evangelho, contra o Reino, contra Deus. Não é? O que é que o Senhor Jesus disse? Quem não ajunta comigo espalha. Não é? E muitas pessoas, em vez de ajuntarem com o Senhor Jesus, espalham. Porque têm má doutrina. Então, temos que parar com a defesa do pecado, temos que parar de absolver pecados nos pecadores, sem que neles haja a oportunidade e o tempo do arrependimento. Porque a absolvição da culpa sem arrependimento não vem de Deus, não está contemplada na Bíblia. Isto é coisa do diabo. E eu quero falar agora aqui um bocadinho sobre o que é que acontece quando existe a absolvição do pecado sem o arrependimento. O que é que acontece na vida dessas pessoas que fazem isto desta forma? Nós sabemos que quem defende um culpado se expõe também a uma acusação. Não é? Nós devemos defender a verdade e a justiça e a inocência e devemos acusar o erro e a culpa, o pecado. Vocês presenciaram um crime, correto? Uma pessoa inocente ia a passar na rua e um homem veio, tentou assaltá-la, aquela pessoa, e as duas pessoas começaram a lutar, não é? O ladrão bate na pessoa que tentou assaltar, a pessoa que estava a ser assaltada tentou bater no ladrão para se defender, chega a polícia. E, quando chega a polícia, está ali o cristão, não é? E o cristão faz o quê? O cristão defende quem? E acusa quem? O cristão vai ter uma postura imparcial, dizer assim, olha, eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu vi o que é que se passou aqui, mas eu não posso acusar as pessoas. Não se pode acusar o erro, não se pode acusar o pecado, não se pode acusar. Eu tenho que proteger as pessoas. Então, eu vou proteger tanto a pessoa que foi assaltada, como vou proteger o assaltante. Ou o cristão vai dizer assim, olha, eu estou aqui para defender a justiça e a verdade e tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto. Este homem estava a passar na estrada e aquele senhor veio dali e assaltou, agrediu e este homem defendeu-se. Então, este homem é o inocente, aquele homem é o culpado. Isto é a postura correta? Ou não é? Claro que é. Quando nós estamos a defender pecadores, ainda que eles não tenham assaltado ninguém, mas pecadores que estão a fazer coisas erradas, e um cristão vai e condena o erro, e vem outro cristão e defende a pessoa que está errada e acusa a pessoa que está certa, essa pessoa está a mostrar que é um cristão fajuto. Mais nada. Ou então, não acusando aquela pessoa, defende o que está em errado e depois fica em silêncio. O outro crente que está a defender, a justiça está a falar, está a precisar de ser defendido, está toda a gente contra ele, e o crente que está ali, em vez de se levantar e dizer assim, não, desculpem, ele está certo, esta pessoa está certa, tem os padrões corretos, porque ele é crente, tem a palavra de Deus, e eu como crente também, sei que é assim. Não. O crente está ali a precisar de ser defendido, e o outro crente está ao lado, boquinha caladinha, a fingir que não se está a passar nada, os ímpios a defenderem-se a si mesmos e aos seus pecados, e a acusarem o justo, e o outro crente que está ao lado, em vez de se posicionar do lado do justo, não, porque os ímpios são da família, os ímpios são pessoas que a pessoa ama, então ela, silêncio. E depois vão dar contas a Deus um dia, e estão a ter parte na condenação das pessoas que eles amam, e não se dão conta. Não se dão conta da inutilidade espiritual que está a acontecer dentro deles.
da cobardia espiritual, da negligência espiritual. E isto é uma coisa terrível de se ver. E eu já vi isto muitas vezes. Então, nós sabemos que quem defende o culpado também se expõe a uma acusação. Defender a culpa acrescenta culpa ao culpado, se ele se defender a si mesmo, ou então acusa aquela pessoa que não tinha culpa nenhuma, mas que quando foi em defesa do culpado, tornou-se culpável também, porque teve parte na sua má obra. Não é? Aquele que desculpa o pecado tem parte com ele. É isto que eu quero que vocês saibam. Em Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, aquele que sabe fazer o bem, que é condenar o mal, porque condenar o mal é fazer o bem, segundo a palavra de Deus. Efésios 5,11, correto? Então, condenar o mal é fazer o bem aos olhos de Deus, porque Deus condena o mal também. Nós temos que entender que, embora a culpa possa gerar sofrimento no acusado, não é, que sente a sua culpa e que ouve a acusação, não é, quando a pessoa diz assim, o que estás a fazer é errado. A pessoa até pode sentir mal porque está a ser envergonhada publicamente ou está a ouvir uma repreensão e ninguém gosta de ouvir repreensão. Quem é que gosta? É? Mas se essa pessoa que está a ser repreendida entender a oportunidade da redenção na condenação do seu erro, ela pode se arrepender, pode evoluir espiritualmente. Toda a pessoa que defende a obra infrutuosa das trevas, em vez de condená-la, está a privar aquele que a pratica do arrependimento que agrada a Deus e dessa humilhação diante de Deus e dessa sujeição. Ou seja, está a privá-la da oportunidade dessa pessoa se humilhar perante a potente mão de Deus para ser exaltado. Como nós vemos em 1 Pedro 5,6 e também Tiago 4,10 e Lucas 14,11 falam desta capacidade de uma pessoa se humilhar diante de Deus para ser exaltado. E a palavra exaltado, que as passagens referidas aqui usam, é a palavra hupso em grego, que quer dizer, então quando diz assim, vou ler aqui 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Não é? Assim como quando diz aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. É a mesma ideia. Então esta palavra exaltado aqui quer dizer ser levantado em honra, ser tornado digno. Ou seja, dar a essa pessoa a alegria dessa pessoa ser valorizada. Então uma pessoa que está no erro, não é? Ela não está a ser valorizada, porque não há valor nenhum naquilo que ela está a fazer. Ela está a errar, ainda está a defender o seu erro, então não há nada de valioso ali, nada de válido. Tudo que está ali é mau. Mas quando aquela pessoa reconhece o erro, reconhece o pecado, reconhece a maldade, reconhece aquilo que está errado, e ela sente a culpa, sente a vergonha da culpa, e ela se humilha perante a potente mão de Deus, não é? No sentido de ela dizer, isto é verdade, eu sei, meu Deus, eu sei, Deus, que tu existes, eu sei que isto é mau, perdoa-me. Então aí, Deus vem ao encontro e exalta aquela pessoa, valoriza aquela pessoa, torna aquela pessoa digna, vem, não resiste àquela pessoa, dá graça àquela pessoa. Porquê? Porque aquela pessoa tornou-se uma pessoa humilde. Humilhar-se é colocar-se com humildade diante de Deus. Quando diz para humilhar perante a potente mão de Deus, é reconhecer a autoridade de Deus com humildade, humilhando-se dessa forma, reconhecendo. E aí, Deus dá a graça, Deus exalta. E então, nós devemos entender que os sofrimentos desta vida longe estão de serem obstáculos para a salvação ou a santificação. Muito pelo contrário. São seus assistentes. Todos os sofrimentos, sempre que nós somos confrontados com a nossa miséria, para gerar culpa em nós, tudo isto abona a nosso favor. É bom, porque isto pode resultar em nós sermos levantados em honra, nós sermos exaltados por Deus, sermos tornados dignos. Vocês entendem o que eu estou a querer dizer? E o que a palavra de Deus ensina.
A culpa deve ser sentida antes de ser absolvida. Deve ser reconhecida antes de ser apagada e esquecida. E em Tiago 4,9 diz assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. O que é que isto quer dizer? Sintam as vossas misérias, humilhem-se, reconheçam que vocês não valem nada, reconheçam que as vossas decisões, as vossas escolhas são más e que vocês precisam de padrões melhores. Reconheçam o erro, arrependam-se do erro, só assim é que vocês podem vencer o erro e deixar de cometê-lo, deixar de praticá-lo. Não é? Ninguém gosta de sofrer, mas nós sabemos que na nossa vida tudo aquilo que nos fere nos aperfeiçoa e tudo aquilo que nos satisfaz também nos estraga. Se nós estivermos sempre a ouvir sim, 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 como aquelas crianças são educadas para o sim, tudo abona a favor delas, tornam-se crianças, essas crianças tornam-se adultos desprezíveis, pessoas egoístas, egocêntricas, fúteis, superficiais, ordinárias, déspotas, prepotentes, não é? E nós vemos que muitas vezes as pessoas mais humildes, mais simples, são as pessoas mais pobres, mais sofridas, que têm vivido com mais dificuldades. No entanto, nós vamos ver o caráter dessas pessoas. É onde nós vemos o caráter de pessoas mais humildes, mais nobres, mais honestas. Não é lindo? Nós vemos estes contrastes. E estes contrastes servem para nós percebermos o valor da importância da autoridade na condenação do erro. Condenar o mal só traz vantagens. Defender o mal só traz prejuízos. É isto que eu quero que fique aqui bem evidente. A única boa coisa que alguém pode tirar de um erro é a experiência para não tornar a cair novamente nele. Se alguém comete um erro e não aprende com ele porque é absolvido da sua culpa, ele está destinado a cometê-lo de novo. Ora, se a culpa nos ensinar a consequência e o alto preço pago na prática voluntária do pecado, nós não iremos retornar ao pecado tão facilmente. Pessoas que amam mais as trevas do que a luz sempre cometem os mesmos erros. O mesmo erro, repetido voluntariamente, tem sempre o quê? A assinatura da escravidão ao pecado. A Bíblia fala de pessoas assim, não é? Que estão constantemente, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nos dias do fim, na carta a Timóteo, 2 a Timóteo 3,7, diz que nesses dias do fim, não é? Esses dias que sobrevirão tempos trabalhosos, não é? Que as pessoas serão todas amantes de si mesmas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, referindo-se a este tipo de pessoas que são rebeldes, que amam mais as trevas do que a luz, diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isto são pessoas que estão sempre a absolver-se das suas próprias culpas e dos seus próprios erros, por isso não aprendem, estão sempre a cometer os mesmos falhas, os mesmos erros, os mesmos pecados. Ou seja, dizem que estão a evoluir, mas não passam da estaca zero. Não é? Estão num lodo, num pântano espiritual. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Estas são as pessoas que resistem à verdade, abraçam o erro, ainda que saibam, no fundo, que vão pagar o preço dessa rebelião mais cedo ou mais tarde. Não se importam, porque o relativismo tomou conta da mente e do coração. O seu destino é este, logo descrito 2 versículos depois. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto a sua loucura, o seu desvario, como também o foi esses homens que são citados aqui nesta passagem. E dá o exemplo de Janes e Jambres resistindo a Moisés, que eram os magos do faraó no Egito, que mesmo vendo as evidências do poder de Deus, dos milagres de Deus, eles preferiram a imitação. Imitaram os milagres de Moisés, tentando fazer ilusões. Não é? Ou seja, a ideia daqui de Janes e Jambres são pessoas que preferem a ilusão à verdade. Não é? Moisés fez milagres acontecerem pelo verdadeiro poder de Deus. E eles criaram ilusões para tentarem combater a verdade e o poder de Deus. E estas são as pessoas, assim nos dias de hoje. Muitas pessoas preferem a ilusão, acham que a ilusão que elas criaram para elas mesmas é tão válida como a palavra de Deus. A palavra de Deus dita verdades e eles vêm e ditam verdades ilusórias que parecem competir com a palavra de Deus. A palavra de Deus define um caminho específico para andar e eles vêm, através das suas ilusões,
criar caminhos alternativos a esse caminho. Mas a Bíblia diz que eles não vão, porém, avante. Ou seja, não vão a lado nenhum. Não há evolução nenhuma para estas pessoas. E a Bíblia também diz em tom acusatório acerca desta postura, não é? Ou seja, este tom acusatório acusa e de alguma forma condena este tipo de postura de não aprender, de não reter a experiência e a sabedoria. Lá em Isaías 42:20, quando diz assim: Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. E por isso é que é necessária a sabedoria, e por isso é que eu já citei aqui Provérbios 4:7 diz que a sabedoria é a coisa principal, que nós devemos adquirir a sabedoria e empregar tudo aquilo que nós possuímos na aquisição do entendimento. Então, em vez de nós negarmos o sentimento de culpa, nós devemos sim usar esse sentimento de culpa e as admoestações e as exortações que são feitas não contra nós, mas a nosso favor, para crescermos em sabedoria através dessas experiências e nos aperfeiçoarmos diante de Deus. Nós devemos deixar que a culpa nos leve naturalmente ao arrependimento, porque é essa a sua real intenção. E se você, que está a ouvir isto, não gosta de ver o seu erro sendo apontado, então reconheça primeiro a sua culpa, aprenda com ela e deixe de cometer esse erro, para que não seja necessário alguém ter que evidenciá-lo para você. Se você não quer ser repreendido, comporte-se de uma forma irrepreensível. Não é? Nós sabemos que ninguém gosta de ser repreendido, mas se alguém não gosta de ser repreendido em algum comportamento repreensível, então não o cometa. Ou pelo menos não o cometa diante de pessoas que elas já sabem que vão condenar aquele comportamento. Não é? Se você está ao pé de um cristão que tem padrões específicos de justiça, de integridade, de honra, de mérito, de valor, de decência, de dignidade. Se você está ao pé de um cristão que tem esses valores e os faz e vive de acordo com esses valores, se você sabe que está ao pé dele e está prestes a fazer alguma coisa que é condenável ou repreensível diante dele, pense 2 vezes. Espero que o cristão vá embora, não é? Ou arranje maneira de expulsar o cristão do pé de você. E depois aí você pode fazer aquilo que quiser e bem lhe apetecer. E ele não vai condenar porque ele não vai ver. Agora, quando você sabe que aquilo que você faz é condenável e que há pessoas que estão aptas a condenar esse erro, você vai fazê-lo deliberadamente ao pé dessas pessoas para quê? Então a origem do conflito, se houver atrito ou conflito, a origem do conflito é você, que foi praticar atos recrimináveis perto de pessoas que têm legitimidade para recriminar esse tipo de comportamento. É muito fácil. Mas não, você comete o ato, o cristão vem e recrimina e depois o cristão é que é o mau. Porquê? Então, nós devemos ler o que é que diz Atos 17:30. E diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. E depois, logo a seguir, Atos 17:30, diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam.